Ele não conheceu porque ela tá de chapéu. Como é que a gente vai fazer uma apresentaçãozinha, né? Aí quem for falar, continua, né? Tá todo mundo, ó. Bom dia, pessoal. Acho Bom dia. A maioria aqui me conhece, né? Que já me conhece da região, né? Eu sou Valmir. O pessoal me conhece muito como Valmir do Curral Velho. Quando fala em Valmir do Curral Velho, a região toda por aqui conhece, né? Que eu tenho muitos anos de trabalho. Só em feira de afogado a gente tem 18 anos, né? A gente trabalha na feira. Então o conhecimento da nossa região aqui é muito grande, né? E a gente hoje está recebendo o pessoal aqui, né? Os alunos do EJA, as crianças. O pessoal que articulou aqui, Poliana, Adriana, e a gente está aqui. O que eu puder ajudar vocês aqui com informações, né, mostrar um pouco do meu sítio também, né, que vocês quiserem saber. E o que eu puder explicar, eu vou explicar, né, o que tiver sobre o meu conhecimento. Pode ficar à vontade. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode continuar para a gente fazer uma visita na do Baquio. Há quanto tempo o Valmir tem essa estufa? Aqui eu já estou com mais de 10 anos, né? Agora que eu já produzo muda há mais de 20, porque eu produzia debaixo de árvore, pouca coisa mais para a gente mesmo plantar, né? Agora, como profissão mesmo, eu estou com 10 anos, só me dedicando quase só isso aqui agora, né? Ô Valmir, eu lembro que na época da diaconia a gente acompanhava, mas tu já tinha um histórico já, né, anteriormente. Podia falar um pouquinho desse histórico, quando tu começou, com o quê, como é que foi, Assim, quais foram as organizações que passaram por aqui, quais são os trabalhos que tu desenvolveu durante esse período? olha, quando a diaconia chegou aqui, acho que mais ou menos em 2004, eu já trabalhava nisso aqui, né? Já trabalhava na agricultura, tinha um criatório de bode, vendia porco, matava porco, criava galinha, né? E a gente já tinha uma produção para consumo mesmo. Aí eu já vendia algumas coisas aqui quando eles chegaram, né? E por volta de 2004. Eu comecei com cisterna, né? Comecei com a diaconia construindo cisterna. A maioria das cisternas que tem aqui na região, quem começou foi o grupo que trabalhou com a gente, que era do meu época, Antônio, Zé de Aninha, que faleceu, né? Dimas dos Pereiros, a turma mais velha que nenhum trabalha mais, né? Aí depois foi surgindo os outros, né? Tem pessoas hoje que estão construindo cisterna, que nasceram depois que eu parei de construir cisterna, né? Os meninos de Reginaldo ali tem acho que com 18, 20 anos, né? Eu tenho 23 anos que eu construí cisterna. Então começou aí, depois a gente foi seguindo, né? A gente já trabalhava nessa linha, aí veio a diaconia, depois veio o IPA, né? Também teve uns tempos aqui com a gente também, né? Aí depois de 2017 para cá eu me afastei das organizações todas e vim me dedicar somente ao meu mesmo agora, né? Já estava a época de parar, né? Mais alguém, Adriana? O nosso semiárido, ele... muitas pessoas veem o nosso semiárido como uma terra que não produz nada. O que você tem a falar sobre o nosso semiárido e a nossa terra, sobre as produções que ela pode produzir em frutas? Olha, o nosso semiárido é uma das regiões mais ricas do Brasil em termos de produção. O que precisa é conhecimento. E as pessoas têm que adquirir conhecimento e plantar que produza. Não adianta você plantar uma coisa que você viu em Minas, ouviu no Rio Grande do Sul, ouviu em Santa Catarina, ouviu em São Paulo. Tem que se adaptar ao que são coisas do clima da nossa região, né? Então, nossa região produz de tudo que você quiser. Agora tem que saber se adequar à região. Mais alguém? Simone, Priscila, os professores? Quando o senhor começou, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve? Uma dificuldade com a produção de mudas? Olha, a maior dificuldade quando eu comecei aqui, foi dinheiro. Porque a gente não tem acesso a crédito, não tem acesso aos bancos, né? Então assim, eu comecei a trabalhar juntando um dinheirinho de um canto, trabalhava num canto, pegava no outro, vendia um bode, vendia um porco, aí comprava alguma coisa, né? Foi aí a maior dificuldade é essa, que a gente não tem acesso a crédito, né?
Porque tem alguns programas que não funcionam. Não, é um projeto, aí vem toda burocracia e no final você termina desistindo, né? Eu mesmo faço isso, um do Banco do Nordeste passou esses dias. Aí disse, gente, um projeto, eu disse, eu não quero. Eu quero assim, se o banco me emprestar 10 mil dia 2 de janeiro, eu pagar 15 mil dia 30 de dezembro, eu pego. Mas para projeto, para estar andando, para isso aí eu não quero, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma estabilidade boa da gente, né? Trabalhando com o que é da gente. Eu não devo aqui uma planta, né? Tudo isso aqui é pago, ainda mais está chegando um monte de mercadoria. Então, eu compro muda de Sergipe, eu compro de Minas, eu compro de Barbalha no Ceará, eu compro do Jardim, eu compro de Gravatar. Tem um pessoal que traz de Petrolina. Quando ele chegou a planta aqui, pegou a notinha, o Pix, o depósito em dinheiro. Tudo meu eu pago em dinheiro. E vende fiado e leva canote, viu? E muito, viu? O pessoal tem um conceito, a gente falou agora há pouco, sobre a maçã. Porque a produção da maçã não se dá no semiárido nordestino. Fala um pouco da produção da maçã no nosso semiárido. A maçã produz aqui, produz bem. Maçã pera. As pessoas têm que saber plantar. Que aí o cuidado é aquela coisa que eu falei, você tem que conhecer a planta, estudar, pesquisar. Não vá pegar uma pesquisa de Santa Catarina, tentar implantar aqui que não funciona. Você mesmo tem que se desenvolver sua pesquisa. A maçã, o pessoal associa ao frio. O frio é só para queimar a folha. Ela não serve para mais nada. A maçã ela precisa de sol e luz. Ela precisa de uma temperatura acima de 30 graus para ela produzir. Nós temos aqui. Agora tem que ter uma adubação correta e alguns produtos para induzir a florada. Como nós não temos o frio, aí tem que aplicar alguns produtos que induzam a florada. O senhor já trabalhou com hortas? Trabalhei 16 anos. E por que o senhor parou? Muito serviço. O custo hoje para manter uma horta é muito alta. Venda pouco e a gente só vende barato. Hoje a gente não consegue atingir nem o custo de produção. A mão de obra é porque normalmente a gente não conta com a mão de obra. Todo trabalhador ele tem que contar a sua mão de obra, porque se ele não estiver trabalhando aqui, ele vai estar trabalhando fora. Então, você está lá na horta de manhã, tarde e de noite. Às vezes você não passa só 8 horas, passa muito mais. Então você tem que contar o seu tempo de serviço. Quando você vai para o pé da letra na mão de obra sua, da sua família, dos seus filhos, é melhor trabalhar fora do que muitas vezes produzir, na verdade. Né? Eu conheço a feira de Afogado, essas pessoas que vendem verdura, os que ainda estão resistindo. Né? Se você descer ali e fazer uma pesquisa, todas as pessoas que trabalham hoje vendem verdura na feira de Afogado, eles têm uma renda. Renda extra, né? Fora, né? Ou tem um emprego, ou uma mulher tem um emprego, ou é uma pessoa aposentada. Ou Bolsa Família. Tem o Bolsa Família. Se você não tiver outra renda, você não consegue manter uma horta. Eu digo porque a gente já parou, já tem 2 anos. Ô, Valmir, na época que você trabalhava com horta, você usava agrotóxico? E qual era a forma de adubação? Não, olha, eu nunca usei agrotóxicos na minha produção, né? Assim, nada de verduras. Tanto é que eu parei, a gente passou a ter muito problema. Se a gente fosse usar agrotóxico, ficaria cada vez mais caro, mais difícil, né? A adubação sempre foi da gente, esterco de cabra, esterco de galinha, pó de carvão, né? Para adubar as hortas e... A folhagem do mato também. A folhagem do mato, né? Folhagem, a gente praticamente nós só usava isso aí, né? A gente tem uma dificuldade hoje na questão de abelhas, principalmente no cajueiro. Essa questão de abelha tem como induzir ela vir para as flores, ou tem como você também ter aquela produção de abelhas, já que você tem uma boa produção de frutas no seu sítio? Como fazer em relação às abelhas? Olha, a abelha é assim, a abelha para umas coisas serve, para outras também é um problema, né? Então a abelha, ela não só é benéfica, como ela também, ela traz algumas coisas também, né? Bom, tá aqui mesmo para a gente trabalhar com flores. Só tenho dificuldade com flores aqui por causa de abelhas. Porque a abelha, ela vem na planta, ela poliniza. Só que ela senta numa fezes, ela senta numa carniça, e isso ela traz algumas bactérias também para as plantas, né? Então, principalmente a área de flores, se você não tiver um controle muito grande sobre as abelhas, elas também traz problema, né? Agora, para atrair ela para as flores, ela vem naturalmente, Vem naturalmente, né? Muito bem. Galera, mais alguma pergunta? A experiência que você tem hoje com plantas e hortas, você fez algum curso ou aprendeu na prática? Eu aprendi, olha, hoje 95% eu aprendi na prática.
Porque assim, a gente tem que estar todo dia estudando. Isso aqui é uma faculdade, viu? Todo dia a gente estuda. A planta que eu mais tive dificuldade de produzir foi cajueiro. Fiquei mais de 5 anos lutando para aprender a produzir cajueiro, tão simples, né? Preparava um material, não dava certo. Aí viajei para o Ceará para ir fazer compra, uma senhora que a gente compra em Jardim Ceará. Aí eu perguntei, mas por que a senhora produz tanto cajueiro? Ela disse, olha meu filho, cajueiro, isso é uma terra que é do mato aqui. Isso aqui é igual mandacaru, você enche a bolsa, bota a castanha e bota para lá, agua quando der certo, limpa quando der certo, aí você vai ter muda. Enquanto você estiver adubando, misturando matéria, você não vai ter muda de cajueiro nunca. Pronto, passei a fazer o que ela disse, pronto, comecei a produzir muda de cajueiro de qualidade. Hein? Seu Valmir, eu posso dar uma palavra sobre o Pode. cajueiro? O cajueiro é o seguinte, o senhor pega as castanhas, pega um balde com água e joga lá um balde de castanha que o senhor quiser. Aquela castanha que ficar boiando, o senhor descarta. Aqui baixar no fundo daquela água, o senhor tira ela da planta. Veja bem. Aí o senhor pega e coloca aqui. Ou a bolsinha ou uma garrafa PET. Se for uma garrafa PET, o senhor vai ter que cortar ela. Põe adubo de curral e bota a castanha. De preferência para não errar deitada. Mas ela não tem aquela boquinha. Eu acho que o senhor já sabe ela, é onde sai a raiz, né? Põe numa sombra, igual tem aqui uma sombra, e põe em água. Se o senhor botar 100 castanhas, o senhor tem 100 pés de cajueiro. Quando o senhor, quando ele tiver, o senhor sabe o ponto de mudar, né? O senhor, aí eu estou vendo já está grande, desse tamanho, o senhor vai lá com a cavadeira, faz a cova e planta 100 pés de cajueiro. E todos os 100 vai produzir. Porque aquela que boiou, ela pode até nascer, mas ela não vai dar caju. Aquela é descartada, aquela. O senhor aprendeu uma parte no Ceará, não foi? Foi. Eu fui para o lado do Rio Grande do Norte. Aí, Eu já fiz várias para ver, porque aqui é o seguinte, quando a gente bota lá na roça, você pega uma castanha, bota no pé daquela pedra, no pé daquela lá, aí dá uma chuva igual deu, a castanha enche, mas dá 30 dias de sol, aquela ali já era, ela apodreceu, porque não tem outra chuva, né? Aí quando o senhor bota ela assim, num estaleiro, que bota numa sombra que molha, 3 em 3 dias, ali é poucos dias, não vai 30 dias não, tá tudo os cajueirinhos formados. a castanha varia entre 20 e 30 dias para nascer. No instante Então, ela aqui nasce. a gente faz. E é bom. Aí, Desculpa assim, atrapalhar. não, mas não tem problema Mas eu não. quero fazer uns 2 versos aqui dentro, se puder. Pode fazer também, não tem Senhor, problema mas não. eu fazendo, contando em versos aí. Pronto. Então,